Olá pessoal, tudo bem? Boa noite para todos vocês que estão aqui no Instagram hoje. Hoje a nossa conversa vai ser muito interessante. A gente vai estar falando sobre direitos e deveres do profissional da saúde. Vamos aguardar o pessoal começar a entrar para a gente ir conversando, bater um super bate-papo aí com a doutora Karina Moraes. Boa noite para todos vocês que estão entrando aqui na live hoje. E hoje a nossa conversa vai ser sobre direitos e deveres. A doutora Karina Moraes daqui a pouquinho está entrando para conversar com a gente. E aí a gente vai falar um pouco o que está acontecendo e o que é que pode acontecer relacionado aos profissionais de saúde. Vamos aguardar o pessoal estar entrando para a gente conversar. Giovana. Tudo bem, Giovana? Vamos aguardar a doutora Karina. Olá, doutora Karina, tudo bem? Que bom tê-la aqui. Vamos aguardar a doutora Karina com conexão para a gente estar conversando. Olá, doutora Karina, tudo bem? Tudo bem, deixa eu só ver se eu consigo ajustar aqui para ficar melhor a visualização. Tranquilo. Acho que ficou melhor assim. Esperar o pessoal um pouquinho entrar, né? Isso, vamos aguardar o pessoal estar entrando para a gente estar conversando. É um prazer, viu? Prazer, Enorme. muito obrigada. Até que enfim saiu, né? Demorou um pouco. É verdade, né? Mesmo a gente estando em casa, com essa correria toda da pandemia, mas aí a gente acaba que tendo um tempo muito curto para muita coisa. E na verdade eu já tinha costume, né? Eu tenho um escritório da advocacia, mas eu gosto muito de trabalhar em casa, eu gosto demais. Então eu já tinha esse costume aí com a pandemia, para mim não mudou nenhuma rotina, não teve só zoada de criança, né? Porque eu moro com minhas duas sobrinhas e às vezes tem zoada de pais. Mas zoado está ótimo. Mas a gente vai se adaptando, né, doutora? Já há quase 3 meses estamos aqui nessa luta contra a pandemia aí, um inimigo invisível que a gente não sabe onde está, nem como é, nem o que vai acontecer pela frente. Então vamos aguardar, esperar, pedir a Deus que tudo isso passe logo, fique tudo bem, que a gente consiga voltar à nossa rotina normal. Exatamente. Mas Pessoal, hoje é boa noite, viu? Quem quiser ir compartilhando aí com os profissionais de saúde que vocês conhecem, coloca aí nesse aviãozinho e vai convidando que a galera vai olhando, tá bom? isso. Deixa eu aproveitar aqui e convidar aqui convidar uns colegas aqui da área, que eu sei que tem interesse. E aí a gente vai. É o tempo de ir entrando também. Ui, meu Deus. Tô enviando aqui, pronto. Aos poucos a gente vai enviando. Isso. É porque essa hora tem muita live, né? Então a gente também não pode. Esse horário de 6h30 até as 8 horas é o horário que o pessoal está fazendo muita live. Até porque os cantores, né, os artistas estão fazendo live após as 20 horas. Então, quem fazia live frequentemente a partir das 20 horas já cancela, está fazendo tudo mais cedo. Tem alguns amigos meus da área que estão fazendo live à tarde. Então, 3 horas da tarde, 3h30 da tarde, para poder ver se tem mais alguém assistindo. Mas aí tá tendo uma demanda muito grande e acaba suprindo. Ontem mesmo eu estava conversando com uma colega e acabou que a gente não conseguiu finalizar por conta que tinha muita live ao mesmo tempo. Muita. Caiu, né? A gente tem esse risco aqui também. Mas vamos tentar manter assim 40 ou 55 minutos mais ou menos para ver se a gente consegue salvar e deixar para o pessoal assistir depois, né? Sim. Eu sempre deixo salvo no IGTV para quem perder. Eu sempre vai ficar salvo no IGTV e também eu posto sempre no YouTube, no canal lá, Rivanha Saraiva, porque às vezes as pessoas não conseguem estar abrindo sempre o Instagram e o YouTube ele alarma na hora quando chega lá as pessoas inscritas, então já chega a mensagem de que tem um vídeo novo. Pronto. E aí o pessoal começa a interagir e a procurar.
Exatamente, exatamente. Deixa eu só. Mas, Karina, explica aqui pra gente qual a sua função hoje dentro da OAB. Eu vi que a senhora é diretora de uma associação de médicos aqui em Petrolina, não é isso? Na verdade, eu sou diretora de Legal. uma associação de saúde, tá? Na verdade, era o antigo Guerreiros do Câncer e se tornou a Associação de Saúde do Vale do São Francisco. Sou diretora jurídica lá, mas a gente é um trabalho, igual a comissão, é um trabalho voluntário. Nosso objetivo é prestar atendimento às pessoas mais carentes e tentar garantir e efetivar o direito dessas pessoas, né? Ai, que interessante. Eu não sabia que aqui no Vale do São Francisco tinha essa associação. É Tem. voltada para pessoas de baixa renda, pessoas carentes ou pessoas portadores de alguma deficiência. Isso, funciona lá dentro do Transforma Petrolina, lá na prefeitura municipal, ou lá no Parque Municipal, tá? E tá sendo bem bacana. E a gente tem a reunião de vários profissionais de saúde, a gente tem fisioterapeuta, nutricionista, dentista, então cada ação vai realizando. Nesse momento, um pouco a atividade está parada, né? Porque a maioria das atividades precisa de tá em grupo e tudo, mas a gente já está desenvolvendo aí algumas ideias para que depois da pandemia colocar à frente. Entretanto, já fica aqui a gente ficar à disposição de fazer tipo um trabalho da Defensoria Pública, né? No momento que precisar de um exame, de um procedimento cirúrgico que não está conseguindo e atender os requisitos que a Defensoria Pública, né? Os requisitos de pobreza, né? Que não possa pagar um profissional de saúde, a gente vai estar ajudando aí nessa consultoria também jurídica, que é um dos nossos objetivos. Que maravilha! Que maravilha! Eu sou vice-presidente de uma ONG, de uma associação que cuida de portadores de diabetes. E a associação, ela praticamente ela é coberta, né? Ela cobre 14 municípios lá na Paraíba. Eu moro aqui no Pernambuco, mas também tenho residência lá em Cajazeiras, na Paraíba, onde é a associação. E lá a gente cuida de mais de 1.000 pacientes com diabetes, tanto tipo 1 quanto tipo 2. E o nosso presidente está concluindo agora direito. Então, isso é muito, muito bom para a gente. Inclusive, é uma demanda muito grande, né? No Poder Judiciário, é uma demanda, principalmente quem tem diabetes, é uma demanda muito grande, porque, por incrível que pareça, eu já trabalhei do outro lado, né? Como assessorando o juiz, e por incrível que pareça, o pedido vem de lanceta, de agulha de diabetes, porque tem que entrar na justiça, porque às vezes a prefeitura não consegue fornecer esse produto de forma voluntária. É verdade, é verdade. Por incrível que pareça, sim. A gente acha que é por conta da insulina, que não está recebendo a insulina. Alguns casos, daqueles dependentes mesmo da insulina em si. Mas a maioria é por conta do material mais simples possível, como a agulha. É uma coisa assim que você diz, meu Deus, mas uma agulha, sim, uma agulha que vale muito para eles. Porque eles fazem induções de insulina várias vezes ao dia. Então, isso aí é bem, bem interessante a gente falar um pouco também dessa área jurídica aí em relação aos nossos pacientes que precisam tanto da assistência. Isso daí dá para você passar a noite toda conversando, viu? Só sobre isso. Sim, com certeza. Mas o nosso tema em questão, muitas pessoas ainda falaram, poxa, é um tema tão forte, é uma coisa para se debater, é um tema... Quando se fala em direito, quando se fala uma área judicial, principalmente quando se tem um termo da OAB, as pessoas já imaginam logo, poxa, é um termo muito forte. É um tema que isso pode ter um debate aí e acabar tendo fins que não, mas a gente pretende trazer o tema de hoje de uma forma bem tranquila, que as pessoas entendam que existem direitos, que existem deveres, certo? Mas que não é necessário você estar ali diante da justiça para você ter os seus direitos e os seus deveres. Se você cumprir direitinho tudo, então você consegue aí fluir normalmente sem precisar de advogado, sem ser tão cansativo para o profissional de saúde, já que a gente vai debater sobre a profissão de saúde, e nem tão cansativo para a empresa ou para o hospital, ou até mesmo para o profissional do judiciário, não é isso? Exatamente, exatamente. A ideia aqui é o seguinte, é a gente tentar criar uma consciência, né, dos profissionais de saúde, como quando você me convidou, você disse, todo mundo pleiteia direito, mas esquece dos seus deveres, né, das suas obrigações.
Então, assim, inclusive, isso é um dos trabalhos que a gente faz na Comissão de Direito Médico e Saúde da OAB de Petrolina, tá? A gente tenta fazer, não só fazer defesa dos pacientes, na verdade não é defesa, de buscar efetivar os direitos da saúde, não só de pacientes, mas também de profissionais de saúde, tá? Então, a gente faz todo um trabalho e também o outro trabalho é de conscientizar o profissional das responsabilidades e dos deveres que ele tem, porque muitas vezes eles esquecem. E no dia a dia da correria, no dia a dia de plantão, seja um enfermeiro, um médico, fisioterapeuta que trabalha em âmbito hospitalar, eles às vezes deixam de cumprir certos procedimentos que já é corriqueiro descumprir, mas chega um momento que dá errado. E aí, naquele momento que dá errado, vem processo judicial, vem processo administrativo. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer que os profissionais eles possam atuar com liberdade, mas eles possam também atuar com responsabilidade. E aí é quando eu digo, eu sempre falo, em todas as conversas que eu tenho, que os profissionais, para mim, isso daí não peguei nenhum livro, isso é uma dedução minha. Para mim, os profissionais de saúde eles têm que trabalhar, pelo menos no meu entendimento, num triângulo, entre que nos 3 vértices a gente tem a responsabilidade, a gente tem a liberdade e a gente tem a informação. Com esses 3, a gente consegue verificar tanto direitos quanto deveres, entendeu? Então, é essa base que, no mínimo, o profissional de saúde ele deve conter a informação, a responsabilidade e a liberdade. Com certeza. O professor Luciano Gatti entrou aqui, ele é coordenador de um curso de biomedicina da Unifil, e é muito interessante porque o professor Luciano mesmo, ele é uma prova viva disso, de que a gente estuda a ética, a gente estuda a moral, a gente tem consciência dos nossos direitos, dos nossos deveres. Depende da gente assumir corretamente, como você falou, com responsabilidade, tendo noção do que a gente está fazendo, sabe? E assim, eu sempre costumo falar que nós temos a nossa jurisdição, nós temos o CRBM, que é o Conselho Regional. Porém, nós também temos o Conselho Federal, a quem nós devemos respeito. Nós devemos aí uma certa obrigação, porque a gente precisa estar legalizado com as nossas jurisdições. Nós precisamos observar que o trabalho deles é intensivo. Às vezes as pessoas dizem, mas meu conselho não está funcionando. Porque eu ligo e não consegui isso. Tenta mais uma vez. As pessoas querem as coisas assim rápidas, sabe? E você não consegue tentar. E existe, assim como existe no judiciário, assim como existe em qualquer outro órgão, as pessoas têm que entender que existe uma rotina de trabalho para todos os profissionais, tanto dentro do judiciário como dentro dos nossos conselhos, sabe? E isso é extremamente importante. Eu me orgulho muito do meu conselho. Nós temos aí fiscais, nesse momento de pandemia, eles estão trabalhando dobrado. Os nossos fiscais, os nossos conselheiros, eles estão em cima, nós temos telefones para assistência, se algum caso de um profissional se sentir lesado, se faltar material, se faltar EPI, se acontecer algum acidente profissional e ele não for socorrido. Então, assim, a gente tem o suporte. Cabe a gente correr para esse suporte, sabe? As pessoas, elas às vezes pensam assim, poxa, aconteceu isso comigo, eu não vou atrás de ninguém, eu vou direto na justiça. Né? Infelizmente, a realidade é essa, né? Exatamente. E aqui eu sempre falo com todos os meus clientes, amigos, os colegas de trabalho. Um dos princípios do advogado, ele é o princípio da mediação, da conciliação. Quando vem um profissional de saúde para a gente com algum problema, o papel real do advogado não é primeiro procurar a justiça. O objetivo dele é tentar resolver administrativamente. Óbvio que isso não exclui. Se ele for uma vontade dele já de procurar a justiça, tudo bem. Mas eu sempre indico a solução administrativa, tentar ir um acordo, o diálogo sempre leva-se a um bom acordo, na maioria das vezes. Uma outra coisa que eu percebo é que os profissionais de saúde não têm aproximação com seus conselhos profissionais, tá? Sim. Muita gente não sabe nem o nome do presidente do seu conselho, não conhece nem os procedimentos internos, nunca fez uma visita no seu conselho. E conselho não é só para cobrar. Assim como a gente tem a OAB não tem a mesma natureza jurídica, mas ele
funciona como se fosse um tipo de conselho. E a gente utiliza a OAB não só para questões de problemas, a gente busca de compartilhar informações, de compartilhar conhecimento, de tirar dúvidas. E os conselhos profissionais, eles são o caminho para o profissional de saúde para que ele possa justamente entender o que está acontecendo, quais são as medidas que ele pode tomar. Às vezes, Ivan, é uma coisa que eu sempre falo, os profissionais de saúde não conhecem o seu código de ética. E isso é um erro que eu considero inadmissível, sabe? Não que você precise entender tudo daquele código de ética, mas você, no mínimo, você tem que ter um pouco da base do que ali tem ali dentro. Porque a partir daquela lei, né, que é a sua lei da sua profissão, é que você vai conseguir entender o que você pode agir, até onde você pode agir e o que de fato é vedado. Então, ainda existe essa questão. E essa questão que você fala, que muita gente não dá valor ao conselho, é porque não conhece, não procura. Conselho, ele não é só feito para punir, como muitas pessoas imaginam, enxergam o conselho como um bicho de sete cabeças. Não. Ele é para apoiar, para prestar informação, para ajudar, para criar networking, para estabelecer relacionamentos profissionais, para você expandir o seu conhecimento, né? Então, as pessoas têm que aprender a ressignificar qual é o sentido dos conselhos profissionais. Com certeza, eu concordo plenamente. Assim, adorei, amei literalmente esse seu posicionamento, porque eu concordo em todos os itens, sabe? Eu tenho, graças a Deus, assim, uma convivência muito intensa com todos os meus conselheiros, com todos, tanto o regional quanto ao federal. Eu tenho ali, eu posso dizer que eu tenho o privilégio de ter uma amizade com eles, e uma amizade, além de amizade, um respeito, sabe? Respeito acima de tudo. É tanto que quando eu comecei a fazer as lives, eu ainda questionei, falei até com o doutor Jair, que é o nosso presidente do CRBM2, se eu não estaria, em momento algum, fazendo algo de errado. Porque, de certa forma, ele está ali para me orientar se eu estou correta, se eu não estou correta. Eu falei, doutor Jair, a minha função, né, em relação às lives, é passar conhecimento. Nada além disso. Não quero me promover, não quero fama, conhecimento. Principalmente hoje que a gente tem muito fake news. Muito. Então a gente teve uma dimensão aí de profissionais da área, doutor Hélio também, que é o presidente da Sociedade Brasileira, está até aqui na live, entrou agora há pouco, teve comigo. Então, assim, profissionais como o doutor Carlos, do doutor Marcos, que são os gêmeos da biomedicina, também são conselheiros, então eles estiveram comigo, eles puderam debater comigo, são informações que a gente pode levar para os nossos colegas de trabalho, sem ter a consciência pesada de estar passando nada de errado. Então, Exato. Isso é muito válido. Deixa eu só mostrar aqui a presença de outro membro da Comissão de Direito Médico e Saúde da OAB de Petrolina, que é a doutora Nilvanda. Ela sempre é ativa também com a nossa comissão. Então, uma das perguntas que sempre me estão fazendo bastante é em relação ao EPI, né? A questão dos equipamentos de uso obrigatório. Muito como você até me falou mais cedo, está tendo muita denúncia na mídia, né? Em relação a essa questão da falta de equipamentos e o que se deve fazer. Como eu sempre digo, o primeiro caminho é você verificar pelo que lado você está. Vamos lá. Se a gente está do lado da empresa, a gente sabe que a empresa é que tem a obrigação de fornecer esses equipamentos. Se nós estamos do lado do profissional de saúde, nós temos o dever, como profissional de saúde, no caso vocês, de cobrar esses equipamentos. E caso vocês já tenham, vocês não só receber, vocês têm que receber, usar, descartar de forma adequada, utilizar num ambiente adequado e, claro, seguir todas as recomendações técnicas de saúde e também da empresa que você trabalha. Então, a gente tem esses dois lados. Quando a empresa ela deixa de fornecer, que são as denúncias, né, que está acontecendo aí na mídia, o primeiro caminho é conversar com a instituição em que você trabalha, com o hospital que você trabalha, com a clínica que você trabalha. Conversar não cai o dedo, não cai a língua. Então, o que custa você chegar lá para o diretor e diretor? Eu estou faltando luva, quais são os seus equipamentos? Luva, máscara. E aí você tem como fazer essa requisição administrativa? E aí ele pode ou justificar e pedir para que você aguarde um tempo, ou ele não fornecer. E só nesse momento é que eu indico que você vai procurar quem? O seu conselho profissional. Ele é que é o responsável por fiscalizar se o enfermeiro, se o fisioterapeuta, o médico, deixa eu ver quem mais, o assistente social, ele está dentro
está utilizando os equipamentos. E se ele não está utilizando, ele que deve recorrer ao conselho dele. Faz uma denúncia. As pessoas ficam com medo de denunciar. Vai aparecer meu nome, vai me perseguir. Não. A maioria dos conselhos, pelo menos todos que eu tenho conhecimento, você pode fazer denúncia anônima. Você não precisa colocar o seu nome ali, mas você tem o dever. E aqui entra um dos deveres. O dever de comunicar ao seu conselho da falta de equipamento. E aí você me perguntou em relação à questão das penalidades, né? Quais são as penalidades? A gente tem penalidade do lado da empresa e do lado do profissional de saúde. Qual é a penalidade principal da empresa? Ela pode receber uma multa de 3 até 50 salários mínimos, tá? E essa multa é por profissional? Por cada ato comunicado, na verdade, né? Por cada ato comunicado. E aí, às vezes, eles vão lá verificar, geralmente o Ministério do Trabalho vai verificar, e ele vai por ato administrativo. Vou dizer uma coisa, a mão é pesada. A mão é sempre muito pesada. Então, as pessoas que têm aqui clínicas, né, que trabalham em hospitais na área de direção, tomem cuidado. Por quê? A denúncia, quando você pode tanto fazer para o conselho, quanto você pode fazer uma denúncia anônima para o Ministério Público também. Isso não exime a possibilidade de você falar com o Ministério Público. Então, a partir do momento que a empresa verifica esse ato, ela de 5 a 50 salários mínimos. Gente, não é pouca coisa. E é por ato. E outra, caso de reincidência, vai tendo atos na mesma situação, pode aumentar, tá? Essa multa, inclusive pode chegar a suspender ou cassar a licença da empresa. Então, não é isso que o empresário quer, né? Porque mesmo se tratando de hospital, é uma empresa. Do outro lado, nós temos o profissional de saúde. Qual a responsabilidade do profissional de saúde de cobrar, né? De usar em locais adequados, não estar passeando de jaleco no meio da rua, como a gente vê muito, e isso constitui infração administrativa para vocês que estão aqui me ouvindo. E, por fim, aprender a descartar. O descarte correto também dos EPIs é uma responsabilidade em conjunto do profissional, que ele deve se orientar de onde ele deve descartar, né, na instituição que ele trabalha, e também da empresa, que ela também deve fazer o descarte adequado, sob pena de quê? De pagamento de multa, de crime ambiental. Então, aí a gente vê que tem as responsabilidades dos dois lados, tá certo? Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão de EPI, mas faltou na unidade de saúde que você trabalha, converse primeiro. Não conseguiu resolver na conversa, faça a denúncia no seu conselho. Se você achar que deve e que está muito problemático, faça também essa denúncia lá no Ministério Público, que vocês têm como cidadãos, vocês têm esse direito. Uhum. E em relação ao profissional, né, que no caso ele é denunciado por outro profissional colega de trabalho por alguma coisa que ele fez dentro do horário de trabalho, seja com o paciente, seja com o aparelho, ou seja, apenas sabe aquela questão de não estar cumprindo com o horário correto. Então, ele também sofre uma penalidade, tanto o conselho quanto o judicial. Então, o que acontece? Essa questão aí de denúncia, primeiro, qual é a primeira fase que vai ocorrer quando ocorre uma denúncia contra o profissional? A chamada fase de sindicância. Nessa fase de sindicância é a investigação. É como se fosse na delegacia, entendeu? O delegado, ele vai investigar, assim como o conselho profissional vai investigar. O conselho profissional, verificando que aquela denúncia ela realmente tem alguma razoabilidade, alguma plausibilidade, ele pode escolher entre levar à frente ou arquivar. Se ele arquivar, nenhuma penalidade para ninguém e ele vai justificar o arquivamento. Se ele levar à frente, ele vai abrir o processo administrativo ético profissional contra aquele profissional. E aí é o momento que você precisa ter um advogado. Por mais que na esfera administrativa você não precise contratar um advogado para se defender, mas é a mesma coisa de eu entrar no Google, pegar a tua profissão e aplicar o tratamento que você aplica só pelo Google. E aí, será que eu vou ter excelência? Ou será que eu vou ter sucesso no que eu estou fazendo? Então, chama o advogado de sua confiança, contrata o advogado de sua confiança para que ele faça esse acompanhamento administrativo. É um momento de contraditória e ampla defesa. Você vai ser acusado de algo e você vai ter a oportunidade de se defender, apresentar testemunhas, apresentar provas documentais para que você possa se defender. E ali, no final, esse procedimento administrativo pode ensejar em uma absolvição e uma condenação.
eu estou falando em termos mais leves, né? Estou falando em termos técnicos. E isso é a esfera administrativa, mas isso não exime da responsabilidade dele também ser condenado no Poder Judiciário. Mas aí o que acontece? Precisa alguém, na verdade, quem foi lesionado, por exemplo, um fisioterapeuta, que na maioria hoje são responsáveis, né, pela ventilação mecânica, e fica comprovadamente demonstrado que ele não operou aquela ventilação mecânica adequada, ele deixou de operar no momento que ele deveria fazer, e aí aqui a gente entra na responsabilidade civil, que é da imprudência, da negligência e da imperícia. Muitas pessoas não sabem qual a diferença. Mas vamos pegar, por exemplo, o fisioterapeuta, que estava lá, ele tinha a obrigação de manejar o aparelho respiratório para salvar a vida de alguém. Se ele agir por imprudência, como é que ele vai fazer? Ele não sabe manusear de forma alguma aquele aparelho respiratório. Ele pode responder por isso? Ele pode, porque espera-se que, no mínimo, profissional de fisioterapia, ele saiba manusear aquele aparelho. É um trabalho inerente à sua formação. Então, ele vai cometer. O negligente é aquele que ele sabe que tem que fazer, mas ele não faz. E o imperito, sabe o que acontece? Ao invés do fisioterapeuta fazer, vem um médico que não tem competência para fazer a ventilação mecânica e faz, e o paciente morre. Então, olha aí a responsabilidade. A partir dessa denúncia pode acontecer. Geralmente, nessas situações, é a família ou a própria pessoa que sofreu com aquele dano que ela vai entrar com a responsabilidade. Pode sim ensejar, e eu vou dizendo, a mão de juiz também não está sendo leve ultimamente. A gente vem crescendo muito os números de processos judiciários, mas quando se tem uma boa defesa, isso não significa que é o número alto de condenações. Hoje a gente tem muito advogado de saúde que atua nessas áreas e atua com presteza, porque um advogado, um penalista, ele não vai saber resolver um processo administrativo ou judicial de saúde. Mas a maioria, por mais que tenha crescido o número de ações, o número de condenações ainda é baixo. Entretanto, o número de condenações é baixo, mas a mãozinha é bem pesada. Tanto que médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, aqui no Nordeste não acontece muito, mas conversem com grandes profissionais de São Paulo e Rio de Janeiro, eles pagam seguro para possíveis indenizações judiciais. É um seguro caso você sofra algum processo judicial no exercício da profissão. Então, se a gente já tem uma empresa específica nisso, uma seguradora específica nisso, significa que a gente tem demanda, tem mercado, né? Então, tomar o cuidado. Tem até uma observação de uma colega aqui, advogada na saúde. Vejo que o problema é a discrepância no manejo com os médicos e físio. Verdade. Exatamente. E em relação, hoje a gente está vendo que tem mais uma observação aqui. Deixa eu botar aqui um pouquinho. Tenho orientado os meus colegas físio registrarem no prontuário o parâmetro do ventilador para evitar danos futuros. Então, o que acontece? Lembra que quando eu comecei a falar sobre profissionais de saúde, que a gente tinha um pilar, responsabilidade, liberdade, informação? Aí está dentro da responsabilidade da informação. Não é só o fisioterapeuta, mas todo profissional de saúde que lide com o paciente, ele tem responsabilidade e obrigação de fazer o prontuário médico daquele paciente. Independente se ele... Não é só médico que precisa fazer prontuário, são todos os profissionais de saúde. Colocar de forma detalhada, com data, com hora de atendimento, com procedimentos realizados, com exames solicitados. Por quê? Isso é uma proteção para o paciente e uma proteção para o profissional de saúde. Para o paciente, ele vai saber ele tem um histórico da conduta médica e caso ele queira mudar de profissional, que pode acontecer, né, no meio da relação profissional de saúde paciente, ele queira mudar e ele vai levar o prontuário médico com ele, porque é direito do paciente ter uma cópia do seu prontuário médico e levar com outro profissional acompanhar. E o outro profissional que pegar, ele vai conseguir tomar as medidas adequadas, os tratamentos adequados, porque já houve um esclarecimento, é o dever de informação. E essa questão do prontuário médico, eu sempre falo
com muito cuidado, que são requisitos específicos, tá? Muito, muito específico. Tem informações que não podem ser omissas, inclusive, junto com o termo com o prontuário médico, tem que ter o termo de consentimento livre e esclarecido. Não é só para médico esse termo de consentimento, é para qualquer profissional que vai fazer um tratamento, um procedimento ou prescrever algo para aquele paciente. Por mais que, como a gente sabe, alguns profissionais indicam florais, procedimentos terapêuticos, mas tem que ser colocado isso. Porque se em algum momento isso não for colocado e ocorrer, ou não fizer o termo de consentimento e ocorrer algum efeito colateral, e o paciente falar que foi por culpa sua de algum procedimento aplicado por você, você pode responder isso judicialmente. E aí, a maioria dos profissionais de saúde perdem as causas exatamente porque não tem um termo de consentimento livre e esclarecido. Cada profissão, no seu código de ética, nas resoluções, nos pareceres, tem explicando como é que faz esse termo de consentimento. Eu já falo que é um termo que não deve ser feito pelo profissional sozinho, deve ser feito acompanhado pelo advogado dele da confiança, porque somente o advogado vai conseguir fazer o compilado de leis, de resoluções, para que aquele termo de consentimento e também o seu prontuário ele esteja validado, principalmente agora em tempos de telemedicina, né? De consulta eletrônica, de prescrição eletrônica. Estou vendo aí médico, estou vendo vários profissionais de saúde prescrevendo tratamentos com receita digitalizada, que não é permitido, tá? São receitas digitais, digitalizada é diferente de digital. Eu até fiz um vídeo sobre isso há um tempo atrás, mas isso vai depender de cada conselho. O que eu sempre digo, o que a gente está tentando abordar aqui é um plano geral que serve para todos os profissionais de saúde, mas conhecer o seu código de ética, acompanhar o que custa uma vez por semana você entrar no site do seu conselho, no conselho regional, no conselho federal, ver os pareceres e ver as notícias, não custa, isso é informação, que com certeza esses tipos de informação vai te livrar de diversos problemas, não só judiciais, mas também administrativos, que a gente sabe que muitos profissionais perdem o direito de exercer a profissão, que muitos profissionais têm o direito de exercer a profissão suspenso por falta de cuidado de informação. Sim, sim, sim. E essa questão do prontuário e do termo eu acho muito importante, principalmente nesse momento de pandemia, porque a gente está tendo muita transferência de paciente de um hospital público para um hospital particular, sabe? De médico para médico, de unidade básica de saúde para um hospital, para uma semi-intensiva. Então é necessário que tenha dados precisos para saber a administração de medicação, quem foi que atendeu, que horas atendeu, como chegou, como o paciente evoluiu para tal procedimento. Então, assim, são dados minúsculos que vão levar a vida do paciente à frente ou à morte. Então, assim, e deixa eu te dizer, a expectativa é que tenha muita ação judicial depois dessa pandemia, principalmente pela questão do uso da hidroxicloroquina, que foi feito aí, né, por diversos profissionais, conduzidos por diversos profissionais. Claro que aquele profissional ele poderia utilizar o medicamento, ele estava sendo autorizado a utilizar, mas se ele não utilizou, por exemplo, de acordo com a norma técnica que o Ministério da Saúde recomendou, ele pode sofrer, sim, algum processo, ou administrativo ou judicial. Exatamente, doutor Emerson. Doutor Emerson, ele é ortopedista aqui em Petrolina e ele está dizendo que essa pandemia criou uma insegurança jurídica muito grande. E criou mesmo. Por mais que a gente tenha todos os dias, hoje já acalmou, mas a gente estava tendo todos os dias saindo medida provisória, lei, tentando, né, regular essa situação difícil. Tem muitas coisas que ainda estão em vácuo, que estão num buraco, que não sabemos como é que vai ser procedente. E aí, tanto ações administrativas quanto ações judiciais, os mais diversos entendimentos vão ocorrer e que nós tenhamos sorte para conseguir desenvolver um bom trabalho e cair na mão de quem tem bom senso, de juízes e de conselhos com bom senso, né? Hoje mesmo tivemos um problema com o laudo, porque o médico mandou a secretaria redigir. Vou ter que ir ao consultório para solicitar a correção do laudo, baixar a visão e diferente de... Nossa, é verdade. É bem complicado. Uma coisa, enquanto profissional de saúde, que me deixa preocupada e temerosa no futuro mais à frente, é porque a ciência, graças a Deus, cada dia que passa ela está correndo contra o tempo, está evoluindo mais rápido. A questão da a justiça também está acompanhando isso passo a passo, porque a gente tem que andar junto aí nesse caso.
mas a questão dos laudos de óbito, sabe? Existem laudos que a gente vê aí, que infelizmente é uma coisa que não quero nem comentar, mas assim, já entrando no assunto, a gente vê pessoas denunciando que o paciente entrou com tal doença e no atestado de óbito estava evoluído lá como Covid-19. Então, isso mais lá na frente vai ser uma coisa que vai dar uma dor de cabeça para vocês, infelizmente. E aí é onde vem a questão do prontuário médico, a importância do prontuário médico. Exatamente. Doutora Larissa Pantoja, ela é fisioterapeuta e ela está perguntando aqui como é que fica a evolução para os fisioterapeutas no teleatendimento. Eu acho a telemedicina, o teleatendimento, né, que lá em outros países é chamado de telesaúde, é uma ideia que vem dos Estados Unidos. Entretanto, a telemedicina e a telesaúde já é aplicada, já está, na verdade, permitida no Brasil desde 1991 e precisou de uma pandemia para a gente levantar esse assunto. Eu vejo como uma evolução, tá? Mas eu acho que o profissional, ele deve entender até que limite ele pode atender aquele paciente por teleconsulta. Principalmente fisioterapeuta, que ele precisa, às vezes, avaliar, né, o paciente, fazer a anamnese física do paciente. E a mesma coisa com os médicos. A partir do momento, isso é uma questão que o próprio profissional ele vai entender qual é o seu limite. E aí é quando a gente fala aqui no princípio lá da liberdade. Ele tem autonomia para ele entender até onde ele pode ir. Entretanto, ele assume o risco daquela autonomia. Então, qual é o conselho? Quando for fazer teleatendimento, deixar tudo muito bem protocolado. É o prontuário. Por mais que seja um exercício, por exemplo, de pilates, mas que seja um exercício de pilates como forma de tratamento, ele tem que estar no seu prontuário médico. Porque qualquer problema que o paciente vá fazer esse exercício por teleconsulta e ele erre e dê algum problema com ele, a responsável é o fisioterapeuta. Então, o que eu digo é sempre deixar muito claro, informar o paciente de que ali existem limites, que vai chegar um momento que ele não consegue atender, aí só no formato presencial, e quais são os riscos que ele pode assumir dali. Porque também não é só o profissional de saúde que assume risco, o paciente assume. Mas como a gente sabe, a corda, ela sempre cai para quem é mais fraco. E nesse caso, quem é mais fraco são os profissionais de saúde, que eles ficam aí, como é que eu posso falar? Eles ficam dependentes do que os pacientes falem. Porque quando você chega na justiça, sempre é olhado como o paciente como coitado, o paciente como o que fez tudo certinho, e às vezes nem isso acontece. Eu sempre falo de um caso que eu li em São Paulo, de um paciente que foi fazer uma cirurgia, e aí o médico fez a coisa mais linda, o termo de consentimento, tudo explicadozinho. Só que ele esqueceu de perguntar, porque ele já vinha com algumas dores, né? Dias anteriores, ele esqueceu de perguntar quais eram os medicamentos que ele estava tomando e qual era a frequência dos medicamentos que ele estava tomando. No meio da cirurgia, teve uma complicação cirúrgica. Nossa. E aí ele ficou com algumas sequelas, eu não lembro quais foram as sequelas. Sabe por quê? Porque ele estava tomando Dorflex em doses altíssimas. E isso eu não sei de que forma, porque eu não sou médica, né? Mas de alguma maneira alterou aí o andamento da cirurgia e tiveram ocorrências durante o procedimento cirúrgico. O médico foi condenado a pagar R$25 mil a esse paciente. Então é isso. Se ele tiver o dever da informação e o direito à comunicação. Se ele tivesse ali conversado com o paciente e deixar tudo detalhadozinho no termo de consentimento, não tinha problema algum. Tanto que o juiz elogiou o termo dele, né, de consentimento, e disse, mas diante da omissão de verificar que aqui em nenhum momento foi perguntado que medicamento anterior ele tinha tomado nos últimos dias antes da cirurgia, a responsabilidade é do médico. Então, você vê como o profissional de saúde ele é frágil, ele é muito mais frágil do que o paciente, então tem que tomar muito cuidado com isso. E isso pode acontecer muito e acontece muito em pacientes, quando você encontra pacientes, principalmente pacientes de acidente, que estão desacordados, que estão sendo socorridos ali de imediato, e aí chegam no hospital sem acompanhante, sem documento, sem nada, e você precisa urgentemente levar para um ambiente cirúrgico. Então, é um paciente que está predisposto a várias reações medicamentosas, sabe? Exatamente. E aí, se o profissional não tiver um aparato, termo, como você sempre falou aí, fica bem difícil mesmo. Nessa situação, aí o que vale não é um documento, é a vida daquele paciente que está chegando. Então, por mais que o médico e a equipe dele não consiga atender e fazer aquele prontuário, tudo certinho,
antes da cirurgia e ter que salvar a primeira vida dele, ele depois relate tudo o que aconteceu, inclusive que ele estava sem acompanhante, que não foi permitido naquele momento assinar o termo de consentimento, que o termo de consentimento foi assinado após. Quem foi que assinou? A esposa, a mãe, um filho, a própria pessoa depois que acordou, e que aí o médico ele se resguarda de qualquer responsabilidade, por exemplo, de uma alergia de um remédio que ele colocou ali, que ele prescreveu ali, E ele não sabia. Não sabia. Então, tudo Exato. isso é o cuidado com a informação que as pessoas aqui no Brasil não têm esse costume. Isso nos Estados Unidos já é uma coisa que é muito comum. É como se fosse procedimentos prévios e é de praxe, sabe? Aqui a gente ainda precisa muito aprender. O que eu ouço muito de médico é: demora mais tempo, eu preciso de mais uma secretária só para fazer isso, para preencher. Mas, infelizmente, é melhor você pagar pela segurança do que você pagar depois você está sofrendo por algum processo. E não é só judicial, né? Administrativo, porque judicial, você é condenado, às vezes você só paga o valor e você se livra daquele problema, entre aspas. E quando é administrativo, quando é judicial, que caça ou suspende o teu exercício profissional, como é que você vai exercer a tua profissão? Então, é bem delicado mesmo. É verdade, é um detalhe só que você pode perder uma vida inteira que você estudou e trabalhou. É muito, muito rápido, assim, sabe? As coisas acontecem muito rápido. E aí vem aquela questão que a gente está vendo muito, que está tendo, devido à pandemia, o número de seletivas hoje está muito grande. E tem seletivas que estão ocorrendo apenas com currículo. São as seletivas curriculares. E aí vem esses profissionais que estão ilegais, profissionais que estão com pendências em conselhos. Isso pode vir futuramente a trazer um processo judicial para esse profissional de saúde? Então, na verdade, quando a gente fala que ele está irregular, existem várias maneiras de ele estar irregular perante o conselho. Desde uma falta de pagamento, né, daquele pagamento anual, até por ele ter sofrido alguma advertência, algum processo administrativo. É muito cauteloso falar nisso, mas assim, a partir do momento que a empresa ela contrata um profissional de saúde, no mínimo ela tem que se resguardar se aquele profissional de saúde ele está no mínimo ativo perante o conselho, né? Então, se ele estiver ativo perante o conselho, já resguarda a segurança. Agora, quando ele não está cadastrado, que é muito difícil você encontrar um profissional que não está cadastrado, mas quando ele não está cadastrado, ou o que muito acontece, ele está com um exercício suspenso ou cassado e continua a atividade profissional, aí é um crime. Ele vai responder criminalmente por isso. Então, assim, não é só o conselho que a gente... Toda vez que a gente vai procurar um profissional de saúde, a gente quer estar em boas mãos, né? Não custa nada você verificar o conselho dele, se está ativo, se está regular, se está irregular, se ele está cassado, se ele está suspenso, se ele existe dentro do conselho. Porque às vezes tem muitas fraudes aí, gente passando por médico, por biomédico, por fisioterapeuta, que não é nada, né? E aí você acaba nas mãos de qualquer pessoa. Então, assim, em relação a isso, eu não posso entrar muito, porque depende muito do código de ética, né? E depende muito da situação. Irregular significa diversas coisas e só com caso concreto que a gente pode, de fato, analisar. Mas eu acho bem esclarecedor o ponto que a senhora falou, que a priori, né, a empresa contratar deve sim verificar se está tudo ok e que o profissional, por gentileza, não faça nenhum ato ilícito para não dar trabalho para a gente mais lá na frente. Exatamente. Mas eu fico muito, muito, muito feliz para a senhora ter aceitado esse convite. E a nossa conversa está sendo muito gratificante. Eu estou vendo o pessoal participando. Quem tiver mais algum questionamento, pode continuar fazendo. Via também que algumas pessoas disseram que querem procurar a senhora para fazer aí a consultoria. Uma consultoria. Então, isso quer dizer que a gente vai colher frutos mais lá na frente. Entendi. Mas eu gostaria que, se possível, para quem acabou de entrar, se a senhora pudesse resumir de uma forma bem simples, para que todos possam entender, porque eu vi que entrou aqui também colegas que são acadêmicos, que ainda estão na graduação, resumir aí sobre direitos e deveres do profissional, já que o ponto principal da gente, a gente fala muito sobre direitos, mas vamos aí parar para pensar que existem os nossos deveres também. Exatamente. Então, você que é profissional de saúde e quem é advogado, ou atua na área ou deseja atuar, o que a gente deve pensar? Foi como eu falei. Depois de muitos estudos, eu cheguei num conceito para mim de que um profissional de saúde ele deve ter os 3 pilares, né? Que é
o pilar da responsabilidade, o pilar da liberdade e o pilar da informação. Da liberdade, a gente fala em quê? Aí a gente vai misturar, tem tantos direitos quanto deveres. Na liberdade, a gente tem a autonomia profissional da gente aplicar o procedimento que a gente acha adequado sem nenhuma interferência. Principalmente, ocorre muita interferência em planos de saúde. Quando o plano de saúde quer colocar um tratamento diferente, isso não pode acontecer. Quem prescreve é o médico, o fisioterapeuta, é o biomédico, quem for prescrever um certo tratamento é o profissional de saúde. Então, a autonomia profissional é um direito. Um outro direito é a recusa. E o que a gente fala? Recusa de atender um paciente e recusa de exercer uma atividade. Recusa de atender o paciente é quando você aconteceu algum problema muito sério com aquele paciente, você não tem uma boa relação com ele, ou, por exemplo, você precisa de procedimentos, de equipamentos específicos e não tem. Como é a questão do EPI. Se não, no lugar que você trabalha não tiver EPI, você conversou e não resolveu, você tem direito de ser recusado de trabalhar sem que isso configure falta grave para você. E também você tem o dever de recusar qualquer atividade que você não tenha competência. Então, isso aí é uma liberdade, mas também é uma responsabilidade, né? E aí, no âmbito da responsabilidade, o que eu acho muito interessante, que os profissionais de saúde não entendem como, não vê e não lembram que tem o dever, é a da notificação compulsória. Inclusive, sim, a gente teve aí uma lei que entrou em vigor, só não lembro o número da lei. Deixa eu só dar uma olhada, acho que é 13.931 a lei. Entrou dia 10 de março de 2020 essa lei, que ele fala que os profissionais de saúde que estiverem trabalhando em unidade hospitalar, seja privada ou pública, receba mulheres que tenham suspeita ou confirmação de violência doméstica, é dever do profissional de saúde notificar. E notificar quem? Não é o hospital, é a autoridade policial. Então, é mesmo que dá suspeita ou confirmação. Isso não depende da anuência da mulher. Acontece também da notificação de maus tratos com idoso, de criança também, e vocês muitas vezes esquecem de fazer essa notificação. O que a gente vê? O médico, o fisioterapeuta, o enfermeiro que está naquela unidade diz, mandei para assistente social e ela vai comunicar por mim. É mesmo? Você vai colocar a sua responsabilidade na mão de outra pessoa se ela não fizer. Então, aí é o seu dever de notificar. E na questão da informação, que é o terceiro pilar, o que a gente pode perceber? Pode perceber que tem um dever de informar os pacientes, né, de tudo que está acontecendo, através de quê? Através da conversa, da informação verbal, mas também através do termo de consentimento livre e esclarecido, que a gente vai colocar todas as consequências daquele tratamento que está sendo realizado, como também o direito dele, o dever de preencher o prontuário médico, para que o paciente tenha uma cópia desse prontuário médico, e também essa questão da informação, que quando você entrou aqui na live, você disse, fui perguntar ao meu conselho se eu poderia fazer essa live. Sim, você poderia fazer essa live, porque você não está fazendo captação alguma de cliente, que é o que é vedado tanto no âmbito do direito, quanto no âmbito da saúde. Não pode ter a captação direta de clientes. Então, mas o dever de informação é uma obrigação, na verdade, do profissional. Ele tem um dever de passar essa informação. Então, são esses três pilares. Lembrem sempre que você tendo a responsabilidade, a liberdade e a informação, e você respeitando, é o seu bom senso, utiliza o seu bom senso. E tiver dúvida, é como eu disse lá no começo, código de ética do conselho profissional de vocês. Ou se tiver ainda dúvida e quiser conversar, conselho profissional é amigo, não é inimigo. Então, por favor, utilizem bastante essas ferramentas. E muito amigo, eu concordo plenamente com Gabi, doutora Karina é top. E tem uma questão aqui muito relevante, que eu acho que seria muito importante a gente comentar, que o Duda está perguntando o que as senhoras acham a respeito da antecipação da formação, da graduação para atuar nessa pandemia. Eu acho, na verdade, eu achei uma medida legislativa, na minha opinião, sensacional, totalmente cabível. A ideia porque eu sempre falo, quando a gente vai pensar em lei, a gente não tem que só pensar em lei quando ela está publicada. A gente tem que pensar qual foi a função daquela lei, por que ela foi publicada. E eu achei que foi muito acertada essa ideia, porque 3 meses de diferença, como aconteceu com esses médicos, né? A maioria é médico, fisioterapeuta, enfermeira e farmacêutico, né? Que foram as 4 profissões que foram autorizadas. 3 meses não vai fazer diferença na profissão. Claro
que às vezes no sistema de rodízio, né, que principalmente na área de medicina, que são geralmente eles dividem em 12 rodízios, você não passou por uma área que é muito importante. E aí pode ter algum prejuízo, mas isso não significa que você possa depois ir correr atrás do seu prejuízo. Mas naquele momento e nesse momento o Brasil está precisando cada vez mais de profissionais de saúde. E eu acho que foi uma medida muito assertiva, que foi antecipar assim a colação de grau dos profissionais. Que bom, que bom. Eu fico muito feliz, assim, também pelos colegas que já foram recrutados, os colegas biomédicos que estão aí. A maioria foi para Manaus, então eu fico muito feliz em relação a isso, porque a gente consegue ver que pessoas capacitadas estão sendo recrutadas para tentar salvar vidas lá na frente, sabe? É como eu sempre costumo dizer, se fosse uma pessoa da minha família, eu queria que tivesse um profissional capacitado, de respeito ali, cuidando dele, porque a vida da nossa população está dependendo do profissional de saúde hoje. Então, a gente está sendo muito valorizado, graças a Deus. E independente da profissão, independente da área, respeito acima de tudo. Eu acho que todo mundo deve ser respeitado por igual. Não existe distinção de cor, de raça, religião, nada. A gente tem que ser respeitado por igual. Isso daí eu prezo mais que tudo. Pois é. Eu acho que essa pandemia, de todo problema vem sempre aprendizados, né? Dessa pandemia a gente vai tirar diversas coisas boas. A gente vai tirar o avanço da telemedicina, a gente vai tirar aí os hospitais, eles vão estar com mais equipamentos. Nós teremos profissionais bem melhores treinados, porque eles passaram por situações de pressão que comumente eles não passam. Então, quando eles voltarem para aquele modo normal, né, dos hospitais, aquela pressão que antes era muita pressão, não vai ser tanta pressão assim. Então, aprendeu, cresceu, evoluiu. Então, acho que a gente, em qualquer crise, a gente tem que olhar quais são os lados bons e enxergar isso. E para a saúde, eu acho que vai ser um ganho imenso, não só em relação ao SUS. Muita gente reclama, né, do SUS, mas tem seus problemas, óbvio que tem seus problemas, mas é um modelo internacionalmente copiado. É um modelo mundialmente estudado que diversos países não conseguem aplicar o que ser aplicado no Brasil. E a gente tem que valorizar isso. E o SUS, ele agora vai sair mais fortalecido. Eu acho que os profissionais de saúde também. Eu acho que, apesar de, como o doutor Emerson colocou aqui, vai trazer insegurança jurídica, mas, de outro lado, tirou todo mundo da zona de conforto em algumas situações e você vai ser mais cuidadoso em qualquer área que você vá atuar, o médico, o fisioterapeuta, o biomédico, até nessa questão mesmo de ética profissional, de responsabilidade profissional, para que você não cometa nenhuma penalidade que lhe gere aí uma ação administrativa ou judicial. Eu acho que tem muitos ganhos. Então, eu quero agradecer muito novamente a sua participação. Eu espero logo, logo conhecê-la. Moramos em Petrolina, pertinho da outra, mas a gente ainda não se conhece. Mas vai chegar a hora. Deixa passar tudo isso, que aí eu vou visitar você com certeza. Vamos sim. Eu agradeço aqui, em nome da Comissão de Direito Médico e Saúde da OAB de Petrolina, na qual eu sou membro, tá? Esse convite. Foi com muita honra que nós recebemos esse convite. Eu acho que o nosso objetivo é esse mesmo, Rivanha, é passar informação, estar perto das pessoas e tentar ajudar com o que a gente pode ajudar. Se nós podemos ajudar com informação, então vamos com essa informação. Foi muito boa a nossa conversa. Eu já acompanho o seu trabalho há algum tempo, a gente já conversou algumas coisas. A comissão está de portas abertas para você, tá? Obrigada. A associação na qual eu também faço parte, que é a ASVASF, também está de portas abertas para você. Sim, eu irei lá, eu quero conhecer. É bem interessante. E também eu estou à disposição, tanto do lado pessoal quanto do lado profissional, o que você precisar. O que vocês precisarem aqui, agradeço também quem participou com a gente. Eu sei que a gente está na concorrência, mas quem participou de forma efetiva, que é o importante, não é quantidade, é qualidade, né? E eu agradeço demais por vocês terem pagado um pouquinho do tempo de vocês e escutar um pouquinho do que a gente tinha para passar de informação. Então, muito obrigada, doutora, e até breve, se Deus quiser. Daqui a pouco vai passar e a gente se vê. Tá bom, então, até breve. Tchau, minha gente. Beijo, um abraço a todos da OAB aqui de Petrolina. Tchau. Eu vou compartilhar, estou perguntando se vou compartilhar. Sim, vai ficar salvo aqui no IGTV. E eu vou compartilhar no YouTube também para todos vocês. É só seguir lá, tá? Beijo. Beijo, viu? Tchau. Tchau. É isso aí, gente. Hoje a gente conversou com a doutora Karina, falando sobre direitos e deveres do profissional de saúde. Eu acho muito importante a gente estar sempre frisando isso, a ética profissional, o respeito do profissional
com o paciente, do paciente com o profissional. E vamos seguir em frente, que daqui a pouco tudo isso passa, essa pandemia acaba e o abraço vai ser enorme. Beijo para vocês, até a próxima.